Babilônia conhecia mais Israel do que Israel. Quando Babilônia conquistava os outros povos, bastava ir até o palácio e degolar o rei. Olha o que Babilônia fez. Antes de tomar o rei, foi no santuário e degolou os sacerdotes. Porque Israel sabia que a nação não era governada por homens, mas havia um Deus no céu. Então se acaba com aqueles que fazem ligação entre Deus e o homem, acabou a proteção deles. Babilônia, antes de atacar os judeus, estudou a religião deles. E agora, esse Daniel assiste a morte dos sacerdotes, assiste a queima desse santuário. Ele vê os seus pais da aristocracia serem mortos também. Ele percebe que a cidade onde ele cresceu e ele amava tanto está sendo queimada. E ele vê todas as pessoas do seu tempo ou serem dizimadas ou receberem grilhões nos braços e nas pernas e serem arrastados por 1.600 quilômetros no meio de um deserto causticante até Babilônia. É tempo suficiente para pensar e repensar na vida. 1.600 quilômetros. Eu fico sempre imaginando, pastor Alexandre, o que acontecia na mente do garoto Daniel. Porque ele não era um homem ainda, era um adolescente. Na cabeça dele, dos seus primos, Misael, Ananias e Azarias, mais tarde apelidados de Sadraque, Mesaque e Abdinego. 4 meninos que vinham do palácio, tinham sabedoria, por isso foram poupados para serem estudados pelos caldeus, para aprender e ensinar aos babilônios aquilo que eles não sabiam e absorver a cultura dos babilônios para ver se dava para entrosar as duas nações. Por isso foram poupados. Eu fico imaginando o que passou na cabeça desse rapaz por 1.600 quilômetros, ele meditando em tudo que os olhos dele viram. A sua religião acabou, o seu Deus não se manifestou, os seus pais foram mortos, os sacerdotes foram decapitados, a sua cidade foi queimada. Ele chega em Babilônia. Ao chegar em Babilônia, ele e os cativos, esfomeados, esbaforidos, cansados, são separados em 2 grupos: os escravos normais e os escravos do palácio. Esses que são escravos do palácio vão ser um pouquinho melhor tratados, porque eles têm sabedoria. Os outros são apenas serviço braçal. Serviço braçal não tem muito valor, mas a sabedoria não tem preço. Então, cuide dos meninos que têm sabedoria melhor. E aí é onde nós vamos entender o porquê da comida deles ser separada. Aí todo mundo lembra da história, né? Que pegaram o manjar do rei e colocaram para Daniel e aqueles moços que estavam com ele. E aqui começa uma prova de fogo. Daniel olha para a comida e não quer comer. E por que ele não quer comer? Alguém se lembra? Ele não quer o quê? Não quer se contaminar. Com o quê? Com o manjar do rei. Porque ele sabe que o manjar do rei é sacrificado a deuses de Babilônia. Mas aí vem a pergunta, que talvez tenha estourado dentro da cabeça dele 1 milhão de vezes. Você não quer comer por causa dos deuses de Babilônia? Isso é porque você teme a um Deus. Mas onde estava o seu Deus quando seu pai e sua mãe morreram? Onde estava o seu Deus quando os seus sacerdotes perderam a cabeça? Onde estava o seu Deus quando o seu templo foi queimado? Onde estava o seu Deus quando a sua cidade foi destruída? Eu penso que o diabo brigou com ele muitas vezes, a mente dele, mas ele estava tão convicto daquilo que ele havia aprendido. Plantaram tão bem dentro dele a história de Deus, que nada fez ele se desviar dos caminhos do Senhor. Aqui nós aprendemos com Salomão: ensina a criança no caminho que deve andar, até quando crescer não se desviará dele. Não importa o que ele viu, nem o que ele sentiu, importa a identidade que estava dentro dele. E aqui já daria uma avenida para pregarmos durante 1 hora, né? Para saber se você ainda mantém a sua identidade. Que identidade, pastor? A sua identidade de crente. Não a sua identidade de um crente normal, mas a sua identidade de um crente brasileiro. De um crente criado lá no morro, lá nas Minas Gerais, lá nas Santa Catarinas da vida, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Rondônia, não sei de onde você veio, mas lá daquela terrinha onde Deus um dia levantou um profeta e falou para você: vou eu te dar, vou eu te levantar, vou eu te exaltar.
Vou eu te colocar num pássaro de aço. Quem está aqui por causa de uma promessa de Deus? Deixa eu ver. Quem ouviu profecias? Pois bem. E aí o Senhor te trouxe para esta terra que mana leite e mana mel. Oh, meu Deus. Vai apertar. É aniversário da igreja, eu nem queria. Pode falar? Beto, mude a música. Aí vem o Senhor e te traz aqui para a terra que mana leite e mel. E aqui na terra que mana leite e mel, o Senhor começa a te mudar. Deus começa a te mudar aqui de fora para dentro. Porque aqui muda as pessoas de fora para dentro. Por exemplo, tem uns irmãos aqui, quando eu estou vendo uma irmã aqui, que eu não vou olhar para isso, eu entrego. Quando eu a conheci, quando ela chegou aqui, ela parecia a avó da criatura que está aqui agora. Agora ela parece a neta. Aqui acontece um mistério nessa terra. As pessoas ficam mais bonitas aqui. Ninguém dá uma glória a Deus, não. Vocês não sabem receber elogio, não? Faz tanto tempo assim que vocês não recebem elogio. Vou falar de novo. Aqui vocês ficam mais bonitos. Ficam mais corados. Tem carro que não cabe mais ali. Aqui, qualquer um aqui fala, how are you? Já sem sotaque. O Senhor te deu leite e mel nessa terra, fora essas notinhas verdes que você tem guardado aí, esses cartões de crédito. Deus te deu tudo aqui. Mas eu queria saber, cadê a sua identidade? Isso, porque os cultos de onde você veio era barulhento desse jeito aí, ó. E não tinha o Marco Feliciano pregando, não tinha o Roberto Marinho tocando, não tinha o pastor Alexandre Bernardino. Só tinha lá a sanfona, o pandeiro, o círculo de oração e o hino da harpa. Foi na cruz onde um dia eu vi. Isso aqui, ó, gratidão. Mapeei os pecados uma vez e eu descobri que o único pecado que não tem desculpa é o pecado da ingratidão. Todos os outros pecados têm desculpa. O que adultera, adulterou por incompatibilidade de gênero ou chifre trocado. O que mata, matei em legítima defesa. O que rouba, roubei para colocar comida na boca do meu filho. Todo pecado tem desculpa. Que desculpa tem o ingrato? Você pega na rua, na lama, dá um banho nele, dá roupa para ele, tira a boca dos seus filhos, dá para ele. E na primeira oportunidade que tem, você vem e finca um punhal nas costas daquele que cuidou de você. O ingrato, para mim, ele tem um lugar muito específico no inferno. Porque não há perdão para isso. A não ser que ele se arrependa, mas geralmente o ingrato nunca entende que está sendo ingrato. Na mente dele, o outro está sempre devendo para ele. Israel fazia isso com Deus todos os dias. E não teve outra forma. Deus disse, tenho que colocá-los sob juízo. Se não colocá-los sob juízo, eu não vou curá-los desse mal. O cativeiro de 70 anos serviu para uma única coisa: arrancar de dentro do coração do povo hebreu a adoração a ídolos. Depois do cativeiro babilônico, Israel nunca mais adorou outro Deus. Eu vi um amém só, vou contar de novo, quem sabe os irmãos entendem. Depois de 70 anos preso no cativeiro, Israel, como nação, nunca mais adoraram outro Deus. Então serviu para alguma coisa o cativeiro. O cativeiro só tinha essa função: fazer eles sentirem a presença do Deus verdadeiro. E aí então buscá-lo. Só que buscar Deus dentro do cativeiro é inútil. Porque o cativeiro é um juízo. E quem está sob juízo, Deus não pode mexer naquilo. Porque o juízo tem um propósito. Acontece às vezes com a gente. Já aconteceu na sua vida de você tentar ajudar uma pessoa e não dar certo? Deus não deixar você ajudar a pessoa. Você querer estender a mão para ela e dar tudo errado. Você fala, eu estou tentando ajudar e não dá certo. Não adianta. A pessoa está sob um juízo. Ela está sob uma lição divina. Deus está tratando com ela. Se você interferir, você sofre também. Existe um tempo do juízo. Daniel percebe, porque ele é inteligente, ele percebe que está sob juízo. Ele percebe que Deus os abandonou. Deus os entregou à própria sorte naquela hora. E ele tinha duas opções: se vingar de Deus, como muitos crentes fazem. Deus não me deu, eu vou para o mundo encher a cara. Não deu errado aqui, eu vou trair. Deu tudo errado, eu quero que a igreja se lasque.
Porque o crente faz isso. Parece que Jesus é culpado de tudo. Né? Tudo dá errado.